Vamos lá, gente. Beleza? Será que vai dar certo? Eu tô tentando aqui virar a câmera, mas parece que vai dar certo. Vamos lá. Todo mundo aí tranquilo? Deixa eu ver quem entrou aqui. Ramon acabou de entrar. Isso aí, Ramon, um abraço. Emanuele, Manu tá chata hoje, né? O cruzeiro dela tá dando um trabalho pro São Paulo. Isa acabou de entrar também. Beleza, isso aí. Vamos abaixar um pouquinho a música aqui pra gente ver mais quem tá entrando. Yara, Jéssica. Gente, que bacana, eu tô muito satisfeito de poder inovar, fazer esse trabalho com vocês. Eu acredito que nós vamos aí inovar a forma de estudar o processo penal, pelo menos aqui em Montes Claros, né? Quem sabe um dia a gente consiga fazer isso a nível de Brasil, mas a ideia é realmente ajudar e à medida que a tecnologia vai evoluindo e vai nos dando essas novas possibilidades, a gente disponibiliza para vocês. Eu faço isso com o maior prazer do mundo, porque falar de processo penal para mim é sempre uma paixão, é sempre uma alegria muito grande e é minha vida, é o que eu gosto de fazer. E também, se eu puder compartilhar isso com alguém, e eu fico muito satisfeito com essas tecnologias novas que vão aparecendo e nos permitem isso. Vamos ver lá mais quem entrou aí. Jéssica, Carla, um abraço Jéssica. Quem mais entrou? Pessoal, seguinte, nós vamos desligar a música aqui um pouquinho, vamos concentrar, porque afinal de contas, domingão, né? Fico muito satisfeito de ver que tem tantos alunos aí, tantos colegas nos seguindo aqui agora, porque afinal de contas nós temos aí 2 jogos muito bacanas. Os cruzeirenses, atleticanos deveriam estar assistindo o jogo e estar abrindo esse tempo para ficar com a gente aqui. Eu, para falar bem a verdade com vocês, perdi um pouco a motivação de assistir o jogo do Galo, então eu acho que eu tenho coisa mais importante para fazer agora, porque o Galo, afinal de contas, nós vamos para a Libertadores o ano que vem, então eu vou me preparar para ter uns jogos assim emocionantes na quarta-feira. Os cruzeirenses eu não sei exatamente ainda o que eles vão fazer nas quartas-feiras, mas de qualquer forma, né, vamos lá ao que nos interessa. Domingo à tarde, são 18 horas e 8 minutos, nós estamos aqui ao vivo, inaugurando o Periscope ao vivo. Saibam vocês que é a primeira transmissão nossa, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. E vamos falar então. Nós nos propusemos a falar para vocês o que hoje? Nós vamos falar dos princípios constitucionais que estão expressos na Constituição sobre o Tribunal do Júri. Nós já falamos muito disso em sala de aula para todos vocês, e aqui fica talvez mais como uma revisão, uma forma de contribuir com vocês para a nossa prova que se avizinha aí logo no início de dezembro. Tudo bem? Eu vou a partir de agora me concentrar na aula, me concentrar no realmente o que eu tenho que falar, e deixo para falar dos comentários, responder as perguntas no final da nossa transmissão. Tá bom? Bacana? Inclusive os comentários, se vocês quiserem anotar e deixar para no final da aula, eu passo para vocês e aí a gente abre a possibilidade de responder as perguntas, e aí todos vocês vão ter a oportunidade de perguntar, tirar dúvidas, sem problema nenhum, tá bom? Mas agora, nesse momento, eu vou me concentrar na aula, até mesmo para a gente não perder o raciocínio, a linha de raciocínio que nós vamos construir aqui. Tá bom, gente? Vamos lá então? Pois bem, Tribunal do Júri, como vocês já ouviram muito falar, alguns já assistiram, é sem dúvida nenhuma a vedete do processo penal. O Tribunal do Júri é a exteriorização do Poder Judiciário. E por que eu digo isso? Porque o Tribunal do Júri é a única audiência onde o povo efetivamente participa. E um detalhe curioso, embora todo processo que não tramite em segredo de justiça as pessoas possam assistir às audiências, a grande maioria da população pensa que não. A grande maioria da população pensa que a única audiência que eles podem efetivamente assistir é a audiência do Tribunal do Júri. Para se ter uma ideia, até mesmo parcela da imprensa pensa assim. Talvez vocês, aqui pelo menos, aqueles casos sem muita repercussão, vocês nunca viram a imprensa filmando uma audiência que não seja do Tribunal do Júri. Agora isso tem se tornado comum aí na Operação Lava Jato, mas normalmente não era assim. Tá bom? Então, é uma parte do processo penal que normalmente chama muita atenção das pessoas. Mas em razão disso, o que acontece é o seguinte: tem sido uma matéria muito cobrada na prova da OAB, em concursos, e costuma ser uma matéria espinhosa. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas atuam no Tribunal do Júri, então ele não é um assunto muito comum no dia a dia.
nas nossas rodas de bate-papo, nas nossas conversas extra ambiente acadêmico, quase nunca se fala em júri. E quando se fala mais com uma conotação midiática, sem nos ater naquelas questões técnicas, formais do júri. Então vamos lá, nesse primeiro encontro nosso, nós faremos vários outros, se a Deus assim permitir, mas vamos nesse primeiro momento falar dos princípios constitucionais que estão previstos lá no Tribunal do Júri, na Constituição Federal, tá bom? Beleza? Então vamos lá, quem quiser acompanhar com o seu Vadimeco, quiser acompanhar aí, acompanhando a legislação, pegue aí com a gente o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 38. Brincadeirinha rápida, 38, 3x, 1v e 3 pauzinhos. Beleza? Algarismos romanos, tranquilo? Então vamos lá. Beleza, artigo 5º, inciso 38. Primeira coisa, artigo 5º, cláusula pétrea. Cláusula pétrea, núcleo intangível da Constituição Federal. O que nos significa isso de imediato? Entender que tudo que tem ali no artigo 5º é imutável se significar supressão de direitos para o cidadão. Bom, a pergunta inicialmente é, nós podemos alterar o artigo 5º? Lógico que podemos, desde que seja para agregar mais direitos e garantias ao cidadão. Suprimir, jamais. E os coraçãozinhos subindo ali, eu estou gostando desse negocinho, muito bacaninha ali, os coraçõezinhos. Para quem não sabe curtir os coraçãozinhos, é só clicar 2 vezes na tela, viu gente? Aparece um tanto de coraçãozinho aqui para mim, eu fico empolgado e o negócio fica bacana. Mas tudo bem, artigo 5º, cláusula pétrea da Constituição Federal. Inciso 38, lá diz o seguinte: é reconhecida a instituição do júri. Paramos por aqui. Primeira coisa, instituição do júri significa que o Tribunal do Júri é uma instituição, não é um rito procedimental qualquer. Tribunal do Júri não é um processo penal qualquer. Tribunal do Júri é uma instituição. E aí, o legislador constituinte originário escreveu lá, com a forma que lhe der a lei. Ou seja, a Constituição, no seu artigo 5º, reconheceu o júri como uma instituição, olha os coraçãozinhos subindo, olha o tanto, olha que bacana. Reconheceu o júri como uma instituição, mas disse que cabe à lei regulamentar, cabe à lei estabelecer as normas que vão reger o Tribunal do Júri. E essa lei, logicamente, é o Código de Processo Penal. Como eu já disse a vocês, direito formal, direito material, Código de Processo Penal é a forma de fazer. Então nós temos lá, a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal, o Tribunal do Júri. Tudo bem, gente? Então lá, a lei vai regulamentar a forma. A lei que vai dizer quantos jurados vão ter, quem é o juiz competente para conduzir os trabalhos, onde que vai funcionar, como que vai funcionar, qual a sequência de oitiva, quem que ouve primeiro, quem que ouve depois. Tudo isso a lei que resolve. Bacana, tudo bem? Mas a Constituição reservou para si 4 princípios constitucionais. E é sobre esses princípios que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre cada um deles. Por quê? Porque a Constituição não quis deixar para o legislador originário definir essa questão relacionada aos princípios. Ou seja, é reconhecida a instituição do júri com a forma que lhe der a lei, mas cuidado, devem sempre obedecer aos 4 princípios que estão lá expressos nas alíneas do inciso 38 do artigo 5º. A linha A, a linha B, a linha C e a linha D. O primeiro deles, plenitude de defesa. Pois bem, gente, o que vem a ser a plenitude de defesa? A plenitude de defesa significa dizer, a defesa do réu no rito do júri tem que ser uma defesa plena, completa, sem falhas. E aí, nós temos um doutrinador muito bacana, escreve muito bem, e que ele é quem melhor desenha para nós o que seria a plenitude de defesa. Guilherme Nutti diz o seguinte, é uma defesa completa, sem falhas, vírgula, guardadas as devidas proporções de um ser humano. Ou seja, lógico, o ser humano pode errar, mas em tese, a defesa plena é aquela defesa completa, sem falha. Lembrando, gente, que nós já estudamos no artigo 5º também, em outro inciso, esse um pouco mais à frente, inciso 55, que diz que a todos os litigantes em processo administrativo e judicial é assegurada a ampla defesa
é assegurado o contraditório e a ampla defesa e todos os meios a ela inerentes. Lembram disso? Então vejam bem, a ampla defesa é um princípio constitucional também do artigo 5º, assegurados a todos os litigantes, aqueles que estão em litígio, seja em processo administrativo ou judicial. Mas o tribunal do júri foi tratado com um carinho maior. O tribunal do júri foi dito que a ele é resguardado para o cidadão que for submetido ao tribunal do júri a plenitude de defesa. Pois bem, resta para nós então, para encerrar esse assunto, diferenciar o que é uma ampla defesa e o que é uma plena defesa. Vejam bem, quem já me viu tratando desse assunto em sala de aula lembra que eu já pedi para que vocês olhassem para a sala. Olhem para a sala de aula onde vocês estão estudando e observem. Eu digo que essa sala é uma sala ampla ou uma sala plena? É bem verdade que na maioria das vezes ela é ampla. Porque plena mesmo, ela só vai estar no dia da prova. Não é verdade? Não tem gente que só aparece lá no dia da prova? Pois é. Então, quando vocês olham a sala num dia normal, você tem uma sala ampla, muito grande, mas cheia de espaços. E ali nós temos várias pessoas em pontos separados da sala. Eu entendo a defesa ampla e digo para vocês dessa forma. É uma defesa grande. É uma defesa onde você pode olhar para vários locais e escolher a melhor estratégia para o seu cliente. Você pode usar tudo que interessa à defesa do seu cliente. Costumo dizer ainda, o limite é a legalidade. Tudo bem? Beleza? Imagine o seguinte, você está conduzindo uma audiência civil. Tem muitos estagiários na sala. E você pede ao juiz para que peça os estagiários para sair da sala de audiência, para que não atrapalhe a concentração da testemunha ao responder as perguntas. E fundamenta ao final, em obediência à ampla defesa, excelência, eu gostaria que o senhor deferisse o meu pedido. Ô, gente, observe que coisa absurda. Nós não temos isso na lei. Não tem lugar nenhum na lei que fala que eu posso pedir para tirar as pessoas da sala de audiência para a testemunha se concentrar. Sim, tudo bem, não tem na lei. Mas o princípio constitucional da defesa, da ampla defesa, me permite fazer isso. Doutor, por favor, você pode pedir os estagiários para sair da sala para que a testemunha possa se concentrar melhor nas suas respostas? O juiz, em obediência à ampla defesa, pode perfeitamente atender o meu pedido. E observe, tem isso na lei? Não. Então a ampla defesa você pode usar tudo que interessa para o seu cliente. O limite é a legalidade, evidentemente. A plenitude de defesa não significa usar qualquer coisa. A plenitude de defesa não é descuidadosa ao ponto de deixar que o advogado use qualquer tese. Não é qualquer tese. A plenitude de defesa exige do advogado que use todas as possíveis teses na defesa do seu cliente. Observe, a plenitude de defesa é uma defesa plena, uma defesa completa. Você vai usar todas as possíveis teses. Eu até tenho dito, numa questão mais prática, num viés mais prático, quando eu trabalho com os nossos alunos aí, falando sobre a prática do tribunal do júri, a gente diz que no plenário, lá na prática, isso é um pouco mais complicado. Você, se tem várias teses e começa usando todas essas teses, porque todas elas são possíveis, você transmite uma falta de credibilidade para os jurados, na medida que os jurados vão falar assim, que nem você mesmo está acreditando na tese, você está inventando, procurando, atirando para tudo que é lado. Então veja bem, na prática há que se ter um cuidado muito grande com isso, a pessoa tem que saber trabalhar com isso aí. Mas observe que eu estou falando da teoria, eu estou falando do que vai ser cobrado de você na prova, eu estou falando do que vai ser cobrado de você em concurso, o que é uma plena defesa, uma defesa completa, sem falhas. E observe, é com base nessa plenitude de defesa que há previsão expressa no Código de Processo Penal, no rito do júri, que o juiz pode destituir o advogado de defesa, dissolver o conselho de sentença e dar ao réu o prazo para contratar um outro advogado, ou então o juiz nomear um para ele. É verdade? Lógico, o juiz pode destituir um advogado que ele entenda que está mais prejudicando o réu do que ajudando. Ou seja, esse advogado está mais complicando a defesa do réu do que ajudando. O juiz vai dissolver o conselho, acabou com a sessão, acabou com a audiência, dissolve, destitui esse advogado. Lógico, gente, que isso tem que ser de forma muito bem fundamentada. O juiz não pode fazer isso de forma aleatória, de forma irresponsável, sob pena até mesmo de acabar com a carreira do profissional.
mas ele vai fundamentar e vai dissolver o conselho. O réu terá 10 dias para contratar um outro advogado, sob pena de o juiz nomear um defensor público para ele. Tá bom? Encerrado aqui então a discussão sobre a plenitude de defesa, e os coraçãozinhos roxos estão aparecendo ali, bacana, manda mais coraçãozinho aí. Beleza, pessoal? Tá aí tranquilo? Manda um alô aí, comenta para nós, tá tudo bem, tá todo mundo entendendo, a transmissão tá ok, não tá travando não, porque para mim aqui eu fico sem um feedback, eu não sei exatamente como é que vocês estão ouvindo, se o áudio tá beleza, o vídeo tá tranquilo, tá? Manda um alô aí pra gente, para que a gente possa entender. De Gelson acabou de entrar, um abraço. Felipe, obrigado Felipe pela homenagem, pelo elogio aí da aula, mas mandem para mim de vez em quando um feedback para eu saber como é que tá a aula, porque a gente fica aqui sem noção. Primeiro, porque eu estou começando a usar esse sistema, que eu ainda não conheço tanto. E segundo, porque a visibilidade que eu tenho da tela não me permite saber como que está. Beleza? Nayara Cordeiro acabou de entrar, um abraço, Nayara. Derek Nunes, bacana. Quem mais aqui? Beleza. Ramon entrou, saiu, a conexão deve estar caindo, né? Mas vamos lá, segundo princípio. O segundo princípio fala do sigilo das votações. O que é o sigilo das votações? O sigilo das votações é o princípio que a Constituição cuidou de assegurar, de proteger os jurados. Gente, vejam bem, eu já disse a vocês, é o único procedimento no processo penal, ou qualquer processo, é o único procedimento na jurisdição brasileira em que o povo efetivamente contribui, sem intervenção, sem representatividade de ninguém. Ele participa diretamente do processo, dando a sua decisão, né? Então, esse sigilo das votações é para resguardar, para proteger tanto o procedimento. Um abraço para Bia, quem é Bia que está assistindo aí com a gente, então um abraço, Bia de Macapá. Bia no Macapá está assistindo com a gente, que bacana, gente, beleza. Então vamos lá, olha só, o sigilo das votações, ao final eu vou abrir um espaço para a gente comentar todos as mensagens e mandar um abraço para todo mundo aí, tá? Beleza. Gente, então vejam só, o sigilo das votações visam sobretudo proteger os jurados. Nós estamos ali na maioria das vezes conduzindo processos de grande complexidade, processos que julgam crimes dolosos contra a vida, né? Certa feita eu vi um professor citando um exemplo muito interessante, muito bacana. Imagine você julgando um grande líder de uma facção criminosa acusado de matar alguém e o jurado tivesse que levantar, igual é no sistema americano, e falar expressamente em voz alta: nós estamos condenando o réu. Logicamente o Brasil preocupou muito com isso, o nosso sistema é bem diferente do sistema norte-americano e aqui é assegurado o sigilo. Pois bem, em 2008 nós tivemos uma mudança no Código de Processo Penal que mudou o rito do júri. E ao mudar o rito do júri ficou entendido da seguinte forma: todas as vezes que eu alcançar maioria na votação, seja para um lado ou para o outro, seja para o Ministério Público, seja para a defesa, deve-se suspender a votação, como forma de resguardar o sigilo. Vamos tentar ser mais claros. Antes dessa lei, em 2008, a Constituição, com a redação original de 88, fala assegurar o sigilo das votações. Imaginem vocês um júri acontecido em 2007, o juiz ia pegar a sacolinha com os votos e ia dizer assim: o jurado absolve o réu, aí o jurado ia dizer um sim, aí ele pegava outro voto, 2 sim, ele pegava outro voto, 3 sim, até chegava ao 7º e 7 sim, aí o juiz declarava o resultado. Por unanimidade, o réu foi absolvido. Gente, observem só, qual o sigilo que teve nessa situação? Observem que sigilo que nós tivemos nessa votação. Completamente absurdo. Todo mundo sabia que os 7 jurados estavam votando para absolver o réu. Gente, isso era muito grave. Em 2008, a lei 11.689, que veio e mudou o rito do júri, 11.690, agora me falhou a memória, 11.689 ou 11.690. Eu adianto para vocês que uma delas alterou todo o sistema de provas no processo penal e a outra alterou todo o rito do júri. Uma é 11.689, a outra é 11.690. Me perdoe aí agora, não sabia diferenciar qual delas. Mas essa lei veio e alterou o rito do júri. E ao alterar esse rito do júri, veio trazer expressamente que todas as vezes que eu alcançar maioria para um lado ou para o outro, suspende a votação. O jurado absolve o réu,
um sim, 2 sim, 3 sim, 4 sim, acabou a votação. Acaba ali, para a votação ali. Por que para ali a votação? Porque os outros 3 votos são incapazes de mudar essa realidade. Os outros 3 votos não vão conseguir mudar o resultado do julgamento. Mas por um lado, nós vamos continuar sem saber se essa votação foi 4-3, 5-2, 6-1. E com isso, eu não consigo quebrar o sigilo das votações. Está garantido o sigilo. Ninguém vai saber quem daqueles jurados, quem deles votou em qual tese, seja do MP, seja da defesa. Bacana? Tranquilo então? Então vamos agora ao outro princípio. Vamos agora lá ao outro princípio que é, inclusive eu até inverti, né? Porque na verdade esse que eu acabei de falar do sigilo é o terceiro. O segundo princípio que eu deveria ter falado, eu falo agora, é a soberania dos vereditos. Pois bem, gente, o que é soberania dos vereditos? Como é que funciona este princípio da soberania dos vereditos? A soberania dos vereditos é aquele princípio que diz que o que os jurados decidirem sobre o mérito da questão é imutável, não se pode mudar. Um tribunal em grau de recurso não pode mudar o que os jurados disseram sobre aquela causa. E observem que interessante, vamos entender. Vereditos, soberania, soberano, soberania dos vereditos. O que é veredito? Vem do latim veredictum, que significa verdadeiramente dito. Ou seja, aquilo que os jurados verdadeiramente disserem sobre aquela causa, sobre o mérito daquele processo, não poderá ser alterado pelo tribunal de segunda instância. Vamos aos exemplos que facilitam bem o entendimento de vocês. Nós fizemos um determinado julgamento no tribunal do júri, julgamos ali um cidadão infrator de nome Filisbino, e aí meus alunos adoram Filisbino. Quem gosta de Filisbino aí, dá uma curtida, manda um coraçãozinho vermelho para Filisbino aí. E Filisbino foi condenado por 4-3. Filisbino foi condenado, os coraçõezinhos de Filisbino aparecendo. Olha lá, ó, o tanto de gente que adora Filisbino. Filisbino é amado. Filisbino é o nosso personagem principal em todos os exemplos que a gente usa. Filisbino, então, foi condenado por 4-3. Eu, como advogado de Filisbino, recorro para o tribunal, recurso de apelação, artigo 593 do Código de Processo Penal. Eu recorro, então, e Filisbino vai ter o seu processo apreciado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Digamos que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, este recurso caia lá na 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Tudo bem, caiu na 5ª Câmara para ser julgado lá e o relator, aquele desembargador que vai conduzir o julgamento, entende que Filisbino deva ser absolvido. Ele não pode absolver Filisbino. Nenhum dos desembargadores do Tribunal de Justiça pode absolver Filisbino. Nessa fase, depois que ele foi julgado no plenário, eu recorrer para o tribunal e o tribunal absolver em hipótese nenhuma. Se Filisbino tivesse sido absolvido aqui no júri e o promotor discordou, recorreu, chegou ao tribunal, o desembargador quer condenar Filisbino, ele não pode. Ele não pode, porque prevalece o princípio da soberania dos vereditos. Aquilo que os jurados verdadeiramente disserem é soberano. Entendeu, gente? Ficou claro? 2 questões agora para arrematar esse assunto. Essa soberania dos vereditos não é algo absoluto. Nós temos pelo menos 2 exceções que devem ser analisadas com muito cuidado. Tá? Uma delas eu vou falar com muita cautela para vocês. Um abraço para a Iesca, Jéssica também acabou de entrar, um abraço para vocês. 2 situações que eu peço a vocês que tomem muito cuidado. A primeira delas, anotem aí, quem tiver com papel e caneta na mão, quem tiver com seu vadimeco, anotem aí por favor. Artigo 593, inciso 3º, a linha D de dado do Código de Processo Penal. Bacana? Anotou aí? Então vamos lá. O que é o 593? Recurso de apelação no processo penal. Inciso 3º, recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri. E a linha D? D de dado. Fala o quê? Cabe recurso de apelação
para anular o julgamento em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Gente, observem comigo. Acompanhe o meu raciocínio, por favor, não se percam não, esse momento é muito importante. Nós estamos falando dos princípios do júri, eu já falei da plenitude de defesa, eu já falei da soberania já falei do sigilo das votações, estou falando da soberania dos verditos. Aquilo que os jurados disserem verdadeiramente é soberano, mas nós temos exceções e eu nesse momento estou falando exatamente de uma delas. Artigo 593, inciso 3º, a linha D do Código de Processo Penal. Eu posso fazer um recurso de apelação, pedir o tribunal para anular aquele julgamento no tribunal do júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova que foi produzida nos autos. Significa dizer, o tribunal vai anular o júri simplesmente porque a decisão dos jurados não encontra arrimo, não encontra amparo, não está calcada nas provas que foram produzidas no processo. Não há provas no processo para subsidiar a fundamentação que os jurados, da decisão proferida pelos jurados. Bacana? O caso mais típico, o promotor pede a condenação de Filisbino por homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, duas qualificadoras. Se condenado fosse, teria uma pena aproximada de 14, 16, 20 anos de prisão, a depender do caso concreto. Eu, advogado de defesa, reconheço que Filisbino praticou crime, reconheço que ele deva ser condenado pelo homicídio, porém simples. O homicídio não é qualificado por motivo torpe, o homicídio não é qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. Pois bem, observe, meus queridos, eu não pedi absolvição. E nós temos hoje uma quesitação obrigatória, que deve ser o terceiro quesito, nós vamos estudar isso um pouco mais à frente. O primeiro quesito, a materialidade do delito, o crime aconteceu ou não. O segundo quesito, a autoria, foi Filisbino o autor desse crime ou não. E o terceiro quesito obrigatório depois da lei de 2008. Os jurados absolvem Filisbino. Se os jurados absolverem, o promotor certamente irá recorrer com base no artigo 593, inciso 3º, a linha D, fundamentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Isso por quê? Porque ninguém pediu a absolvição dele em plenário. E observem, a menos que esse advogado tenha cometido uma falha absurda, mas se tivesse uma possibilidade de absolvição, o advogado tinha alegado. Se o advogado não alegou, não pediu absolvição, provavelmente a decisão dos jurados está mesmo manifestamente contrária à prova dos autos. E aí, nesse caso, o tribunal faz o quê, professor? O tribunal só pode anular o júri. O tribunal não pode condenar Filisbino. Ele apenas anula o julgamento do tribunal do júri e determina que outro seja realizado em seu lugar. E aí um detalhe interessante, com outros jurados. Nenhum dos 7 jurados que fizeram parte do primeiro julgamento poderá participar novamente. Isso é uma forma de relativizar a soberania dos hereditos. Ou seja, os jurados, o que eles verdadeiramente disserem é soberano, mas nem tanto, nem tanto. Há uma certa relatividade em relação a isso. E o segundo exemplo, esse eu não quero aprofundar muito, porque envolve um tema que nós ainda não trabalhamos, que é a revisão criminal. A revisão criminal é uma espécie de recurso, embora a doutrina divirja em relação a isso, se é recurso, se não é. Eu particularmente penso não ser recurso, é uma ação autônoma no processo penal. Aí dizem alguns doutrinadores, ação de impugnação autônoma. Mas o que é a revisão criminal? É aquela ação que permite você desconstruir a coisa julgada. Você vai desfazer algo que já transitou em julgado. O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece as diversas possibilidades que isso pode ser feito. Uma delas é quando surge uma prova nova, ou então você identificar uma nulidade de ordem absoluta no processo. Imaginem vocês, caso típico, e eu já citei isso em sala de aula para os meus alunos. Se Elisa Samúdio aparecesse viva hoje, qual seria a ação que a defesa de Bruno ia ajuizar? Embora eu não tenha conhecimento do processo completo, mas eu acredito que ele não transitou em julgado ainda, porque, salvo engano, ele está em recurso especial extraordinário. Mas se tiver transitado em julgado, o caso Bruno, se tiver transitado em julgado,
e Elisa aparecesse viva hoje? Certamente os advogados, Dr. Lúcio Adolfo, que foi o advogado dele, um grande amigo, né? Eu sei que provavelmente ele não vai assistir essa aula, mas fica aí as minhas homenagens para ele, um abraço. Mas Dr. Lúcio Adolfo certamente entraria com uma ação de revisão criminal, fundamentada no artigo 621 do Código de Processo Penal. O que é essa revisão criminal? O tribunal, através dessa revisão, vai absolver Bruno. Por que ele vai absolver? Porque não houve crime. Bruno está condenado, cumprindo pena pela morte de Elisa Samúdio. De repente aparece uma prova nova. Qual prova nova? Elisa está viva. Bruno certamente será absolvido. Gente, mas observem, o tribunal não deveria anular o julgamento e mandar Bruno a novo julgamento? Mas como, gente? Como novo julgamento se não houve crime, se Elisa está viva? Então observem, a revisão criminal, o recurso de apelação do artigo 593, inciso 3º, a linha D, são formas de relativizar a soberania dos vereditos. Beleza? Tranquilo? Então tá bom, vamos agora falar do último princípio nosso, que é a competência do Tribunal do Júri. Vamos ver como é que tá aqui. Quem aí está presente, dá um alô, dá um ok para nós aqui. Nós temos os coraçõezinhos começaram a aparecer novamente. É bacana, tá? Manda aí pra gente os coraçõezinhos. Daqui a pouco nós vamos abrir para fazer perguntas, para vocês fazerem perguntas e a gente responder, tá? Quem está presente aí, dá um alô. Gente, então vamos lá. Quarto princípio e último dos que estão expressos na Constituição Federal. O Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. O que vem a ser um crime doloso contra a vida? Primeira coisa, crime doloso é aquele que o artigo 18 do Código Penal estabeleceu como sendo dolo. Dolo é o conhecimento mais à vontade. Você sabe que é errado e quer fazer, ainda que seja errado. Esse é o dolo. O grande detalhe que nós temos hoje nos dias atuais, que fala do Tribunal do Júri, que reclama uma atenção muito grande, nós devemos entender, é o dolo eventual. Porque nós sabemos que nós temos o dolo direto e o dolo eventual. O dolo eventual é aquele que eu não quero o resultado, mas eu assumo o risco de produzi-lo. O exemplo mais clássico que a gente tem para falar é o trânsito. Tá? É o caso do motorista que desenvolve uma velocidade excessiva num lugar extremamente movimentado, sabendo que ali ele pode causar o acidente, a morte de alguém, ele não se importa com isso. É o caso típico dos rachas, das competições automobilísticas sem autorização legal em vias públicas. É o caso hoje muito comum da embriaguez ao volante com excesso de velocidade. Todas essas situações a jurisprudência tem pacificado se tratar de dolo eventual. Você não quer matar ninguém, mas você com essa conduta assumiu o risco de produzir o resultado. Portanto, se for contra a vida, você vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Agora, se é um crime doloso contra a vida, de início, quais são os crimes contra a vida? Nós temos lá na primeira parte especial do Código Penal, artigo 121, homicídio, artigo 122, auxílio à instigação a suicídio, artigo 123, infanticídio, aquela mãe que mata o próprio filho logo após o parto sob domínio de estado puerperal, e artigo 124 até o 128, aborto. Isso mesmo, aborto é julgado pelo Tribunal do Júri. Mas observem, eu estou falando de crimes dolosos. Dolosos. Portanto, o homicídio culposo não vai a júri. O homicídio culposo não é julgado pelo Tribunal do Júri. Gente, ó, Isa, tá assistindo minha aula falando que é gol do Cruzeiro. Presta atenção na aula, menina. Que gol do Cruzeiro. E esse gol vai ajudar alguma coisa no Cruzeiro? Quem que aguenta, Isa? Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Crimes dolosos contra a vida. Quanto à questão do dolo, já está praticamente tranquilo. Outro cuidado, vida. Essa discussão, volta e meia, ela surge em alguns concursos. Porque quando a gente fala crime doloso contra a vida, parece ser muito tranquilo identificar o que é um crime contra a vida. Mas não é bem assim. Por exemplo, uma das grandes polêmicas que nós temos, Filisbino está na porta do banco esperando Filisbina sair.
Porque ele sabe que Filisbina é uma empresária. Hoje é dia de fazer o pagamento do pessoal da empresa dela. E ele foi informado por uma outra pessoa, provavelmente Filisbininho, de que ela foi sacar esse dinheiro no Banco do Brasil. E ela está saindo do banco. Filisbino então aproxima dela, coloca o revólver na direção da cabeça dela e diz assim: parada, passa a bolsa. E ela então resolve reagir. E Filisbino então atira impiedosamente e mata Filisbina. Bom, nós temos ali um caso de morte, mas não é homicídio. Por que que não é? Porque nesse caso o crime não é contra a vida. Filisbino não estava interessado na vida de Filisbina. Filisbino está pouco se lixando para a vida dela. Filisbino queria o dinheiro. Era o dinheiro que ele queria. Então, se ele não queria a vida dela, pela teoria finalista da ação de Welsel, em que toda conduta tem uma finalidade, a finalidade dele não era a vida dela. A finalidade dele era o patrimônio. Então, portanto, o que a norma deve proteger nesse caso é o patrimônio. E aí nós não estamos falando de crime contra a vida. Nós estamos falando de crime contra o patrimônio. Então, nesse caso, seria latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Pena de 20 a 30 anos. Detalhe, não é julgado pelo tribunal do júri. É julgado pelo juiz singular de uma vara criminal qualquer. Por quê? Porque não é crime doloso contra a vida. É um crime doloso, mas é contra o patrimônio. Porque para ser crime doloso contra a vida, tem que restar evidente nos autos que a intenção era a vida da pessoa, não o patrimônio, era a vida dela. Aí sim será um crime doloso contra a vida. Beleza, gente? Tivemos aí os 4 princípios expressos na Constituição Federal sobre o Tribunal do Júri. Muito obrigado pela presença sua, muito obrigado por essa primeira oportunidade, essa primeira experiência nossa. Nós voltaremos mais vezes, com certeza. Eu acredito que este projeto será um sucesso, vai ajudar muito a vocês, a mim também, trabalhar mais de forma aberta com essa matéria que eu gosto tanto. E voltaremos a falar mais depois para vocês de Tribunal do Júri. Beleza? Então, tranquilo? Então agora vamos aí ver se quem é que tem alguma pergunta, vou responder alguma pergunta, caso surja aí alguma pergunta de vocês. Se não, aí a gente encerra por hoje o nosso encontro e voltamos a qualquer momento. Lembramos que nós falamos aí dos princípios expressos na Constituição Federal sobre o Tribunal do Júri, artigo 5º, inciso 38, os 4 incisos, inciso 1º, 2º, 3º e 4º. Beleza? Emanuele acabou de entrar, Manu, Bia acabou de entrar. Quem tiver pergunta para fazer pode ficar à vontade, manda coraçãozinhos pra gente aí. Vamos ver, Sandro acabou de entrar, um abraço para Sandro aí também. Gente, lembrando que quem perdeu a aula ao vivo, ela vai estar aí no Periscope, vocês podem assistir a qualquer momento e também será disponibilizada no nosso site. Vocês podem entrar lá no nosso site www.arlenfreireadvogados.com.br e lá vocês têm uma sala chamada área acadêmica. Você vai clicar nessa área acadêmica e lá você vai se cadastrar. Lá tem as opções, você vai, é autoexplicativo, bem tranquilo. Você vai se cadastrar nesse site e lá tem umas salas de acesso aberto. Você vai se cadastrar e vai ver ali que tem muitos materiais, você pode baixar, pode acessar, tá bom? E nós estaremos também colocando esse vídeo lá. A única diferença é que o vídeo lá não é ao vivo, então você não teria oportunidade para fazer a pergunta. Tá joia? Quem quiser fazer pergunta aí pode fazer e daqui a pouquinho eu tô saindo. Se vocês não fizerem as perguntas, aí a gente entende que ficou tudo muito claro, tudo bacana e a gente encerra. Se você tiver qualquer problema no cadastramento lá no site ou até mesmo problema aqui para acessar as nossas aulas, mande um e-mail para mim, por favor. O arlen@arlenfreireadvogados.com.br. Vejam bem, o Arlen termina com M de Maria, então é W-A-R de rato, L de lápis, E de escola, M de Maria. O arlen@arlenfreireadvogados.com.br. Beleza? Um abraço para vocês, até a próxima, bom domingão aí, quem agora já teve uma aula do júri, pode descansar tranquilo, sossegado, beleza, gente? Um beijão para todo mundo, tchau, até a próxima, valeu! E aí? Musiquinha para encerrar o domingo, muito bacana, On Direction. Aí eu faço as minhas homenagens à minha filha Stephanie, à minha esposa Cida, que foi quem me mostrou essa música. Eu nem sabia, eu não conheço nada de música internacional, mas eu gostei muito dessa música e tá aí valendo. Um abraço para vocês, até a próxima, tchau!